União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Boa tarde a todos e todas. Esse é um tema caro para todos nós, considerando que a criança e adolescente ela merece cuidado, merece atenção e, infelizmente, ela está suscetível a essas situações de violência e a gestão pública merece uma atenção sob o ponto de vista do cuidado, da atenção e da assistência. Não se pode falar da linha de cuidado sem dar um corte especial sobre os direitos e os marcos legais referente à infância. Então, assim, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948, até a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, que ela é de 2015, então, assim, a gente tem uma trajetória longa de marcos legais, de cuidado e de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Acordos internacionais, a Constituição de 1998, o SUS, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, tem vários marcos que ele sinaliza para o cuidado dos direitos da criança e do adolescente. E por que a gente reflete sobre a questão da violência? Mesmo com esses marcos legais, mesmo com a garantia legal do cuidado com a criança ela vivencia situações de violência. E a gente sempre faz uma reflexão que existe raízes históricas, econômicas, culturais, que influenciam e favorecem a violência contra a criança e adolescente. Por que isso, né? Por que a gente reflete dessa forma? Porque a violência ela não está assim, isolada num contexto. Ela tem todo um contexto, ela tem toda uma carga aí que a gente reflete que a nossa sociedade, ela pela sua estrutura, e aí para um pouco, não é nem justificar, mas é para que a gente reflita que a violência ela está alicerçada numa questão hierárquica, então, assim, a nossa sociedade, ela se centra, se organiza por um poder do homem sobre a mulher, da mulher sobre a criança. A professora Liette Saffioti sempre ela fala essa linha hierárquica do poder e que isso é uma das bases de sustentação da violência. Outro aspecto que a gente também considera como determinante da questão da violência é que a nossa sociedade está centrada numa lógica adultocêntrica, onde desde da história social da criança, desde a infância, estamos aí organizados por uma sociedade colonialista, voltada para a escravidão, onde as crianças africanas eram escravizadas, vendidas, traficadas, e isso influencia em como a nossa sociedade hoje ela se organiza. Ao mesmo tempo também, dando essa lógica da sociedade adultocêntrica, é o poder autoritário, do poder do pai, homem, sobre a vida da criança, dos adolescentes, das mulheres, nessa relação de poder centrada no adulto, centrada no homem, em detrimento das crianças, adolescentes e mulheres. Outro aspecto também que a gente considera que ela dá bases para a questão da violência, sustenta a violência, é porque nós estamos também numa sociedade que ela é sexista, machista e patriarcal. Sexista por quê? Porque as relações entre as pessoas elas estão baseadas numa desigualdade do sexo masculino em relação ao sexo feminino, e isso que sustenta a violência, tanto contra crianças e adolescentes, mas violência contra a mulher, violência em alguns momentos contra o idoso, dentre outras questões. Estamos também numa sociedade machista, que é o poder dado ao homem macho em relação à mulher.
se a gente analisa por outra ótica, os casos de violência contra a mulher, ela é alicerçada na lógica machista. Isso não significa dizer que o machismo ela é exercida e vivenciada pelos homens, mas ela é uma categoria que as pessoas utilizam o poder do homem como poder preponderante. A nossa sociedade também ela é organizada, apesar de muitas figuras femininas liderarem em nosso país, em nossa história, ao longo desses anos, mas ela é patriarcal, é o poder centrado na figura do pai, do homem, com um conjunto de valores que desvalorizam o poder da mulher, minimizam o papel da mulher na sociedade. Então, são outras 3 grandes categorias que a gente diz que fortalece a violência. A outra é a questão de que a nossa sociedade também ela tem uma lógica da heteronormalidade, que a gente chama obrigatória, que é a desigualdade entre homossexuais, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, em relação aos heterossexuais. Então, se você vê, mesmo que de uma forma assim bem sutil, ou escancarada, ou velado ou não, a nossa sociedade ela se alicerça por uma lógica de que a heterossexualidade é o que é o normal, comum, o lógico, o aceitável, em detrimento das vivências homossexuais das pessoas, né? As 2 últimas categorias que a gente elege como alicerçadora da violência é que a nossa sociedade ela é racista e classista. Racista pela dominação e pela seleção do critério da cor como algo que a pessoa ocupe com destaque o lugar na sociedade. Se você é uma pessoa branca, cabelos loiros ou vermelhos, ou negro, de cabelo encaracolado, isso é um determinante sério na nossa sociedade, onde dá qualidade pela lógica da cor e não pela pessoa, pela aquilo que você representa na nossa sociedade. E a última, dentre esse conjunto de 6 categorias, 6 grandes categorias que a gente 6 grandes eixos que a gente selecionou como determinante para a questão da violência, é que nós somos uma sociedade classista, onde é crescente ou permanecem as grandes desigualdades sociais, que de um lado são aqueles que detêm o poder econômico, o poder político, o poder cultural, e de outro lado, aqueles que somos nós, trabalhadores, que fazemos a força do nosso país, porém a gente não detém os poderes econômicos e políticos, e isso dá uma diferença de classe grande. O nosso estado, o estado do Maranhão, ele é um grande exemplo disso, quando, além de analisar os indicadores em relação às questões da violência, mas outros indicadores em relação às condições de vida, o acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso à geração de renda, inclusive a ocupação de espaço de trabalho, a ocupação e o uso da terra no nosso estado. Então, o nosso estado ele caracteriza muito fortemente como todas essas categorias que a gente elencou, a gente vivencia, né? E por que a gente trouxe essa ideia, essas ideias, essas categorias para poder pensar violência? Então, a gente gostaria de discutir com vocês, refletir com vocês que a violência ela não está assim isolada, né? Ela tem todo um contexto que o alicerça, que o fortalece, que perpetua, né? Então, nós não podemos dizer que a gente não vive num país e num estado sem violência. A gente vive imerso no estado de violência, arraigado por aquelas categorias que anteriormente eu já mencionei. E aqui a gente traz um conceito muito usado por nós na área da saúde, tem outros pensadores, tem outros profissionais que
conceitua a violência, como o professor Faleiro, Eva Faleiros, as professoras Viviane Guerra, a própria Marilena Chauí, mas nós escolhemos utilizar esse do Ministério da Saúde, OMS, onde diz que a violência é o uso intencional da força física, poder, veja o que a gente já falou anteriormente, real ou em ameaças contra si próprio, contra outras pessoas ou contra grupos ou comunidade, que resulta ou que tenha possibilidade de resultar lesões, morte, dano psicológico, deficiência, desenvolvimento ou privação. Então, é um conceito amplo, onde caracteriza que qualquer atitude que cerceie ou lese diretamente a vida, a individualidade da pessoa ou de grupos, ela se caracteriza como uma violência, ela é danosa para a vida das pessoas. Então, a gente trouxe esse conceito usual e que é esse conceito, por exemplo, que o próprio Ministério da Saúde utiliza para assegurar que violência é uma questão de saúde pública. Então, em tempos atrás, quando a gente discutia um pouco o que era a violência, era muito no sentido de que a violência ou era uma questão da assistência, ou era uma questão muito individualizada, mas o Ministério da Saúde, nós que fazemos saúde, consideramos a violência como uma questão de saúde pública, porque ela lesa a vida individual, coletiva, ou de forma direta, ou de forma indireta a vida das pessoas, e isso é uma grande perda para a vida saudável das pessoas. E aí, depois da conceituação, a gente, voltado à questão das violências contra crianças e adolescentes, a gente caracteriza algumas delas, que é o que a gente vivencia ou atende sistematicamente nos nossos serviços. E é o que o próprio Ministério também traz como algo de direcionador para a discussão em relação à violência. Que violências que a gente visualiza. Veja que o conceito ele fala de lesão física, lesão psicológica, dano individual da comunidade. E as violências são essas que a gente caracteriza. A física, já falada anteriormente, baseada no conceito, a violência psicológica, negligência e violência sexual, pelo menos são essas, mas que estão nas fichas de notificação e que a gente busca fazer o levantamento disso para poder ver para poder instituir nos serviços de saúde o cuidado, o tratamento e os encaminhamentos necessários. E aí vamos visualizar como cada uma delas, não sob o ponto de vista conceitual, mas principalmente sob o ponto de vista de como é que ela se manifesta, porque eu acho que isso facilita o profissional de saúde, ou o profissional de educação, ou quem esteja na sua comunidade, visualize isso e não ache que aquilo que eu estou visualizando é algo natural, porque essa é uma questão. A violência ela é tão corriqueira que determinadas situações de violência a gente considera que é comum, natural, e não atende, não encaminha, não traz isso para nós como uma responsabilidade. Vamos lá pela violência física. A violência física, como o próprio conceito, se a gente for atrás dos conceitos, é aquela que se manifesta onde tem lesões físicas. E a gente trouxe assim 3 exemplos que é muito comum na área da saúde e a gente não visualiza. Uma delas, trabalho infantil. Trabalho infantil é uma violência física que tem danos sérios para a vida das crianças, tanto sob o ponto de vista da saúde, como sob o ponto de vista da educação. A criança imersa no trabalho infantil, e nós temos a gente que faz atendimento, isso chega na nossa unidade básica de saúde, ou se nós somos agentes comunitários de saúde, a gente presencia isso, mas também ao escamoteamento, como se fosse, é melhor trabalhar do que estar fazendo qualquer tipo de atitude ruim na rua. Uma coisa é você estar contribuindo e também vamos
descaracterizar que uma contribuição, uma ajuda em casa, nos afazeres domésticos, isso não é trabalho infantil. Mas se aquela criança ela é forçada a ter uma rotina de trabalho, que muitos que a gente conhece, que vai desde o cuidado com o bebê até a manutenção e sustento da casa, isso é trabalho infantil. Porque faz com que essa criança ela deixe de estudar, porque trabalha muito, ela passe a ocupar naquela casa responsabilidades que são do adulto e tem determinadas situações que a gente já presenciou de trabalho infantil que o próprio adulto responsabiliza a criança porque não trouxe o sustento de casa, como se ele fosse o responsável pela manutenção da casa. Isso é trabalho infantil, para deixar muito claro que muitos acham que uma ajuda e aí assim, penaliza os próprios instrumentos de defesa da criança e do adolescente que diz, agora com essa lei, meu filho não pode mais me ajudar. Pode ajudar sim, ele não pode ser explorado para manter a casa. Manter a casa, ou manter o sustento, ou manter o cuidado, que isso é responsabilidade do adulto. Outro exemplo que a gente traz de violência física é a síndrome do bebê sacudido, que é aquela manifestação do pai ou da mãe em sacudir o bebê de forma tão intensa que traz lesões físicas sérias e o desenvolvimento da criança. E aí isso chega na nossa unidade básica de saúde, chega no nosso serviço, nós estamos vivenciando isso, vendo isso, e a gente não toma uma atitude de orientação e de cuidado com aquela família e com aquela criança, principalmente. Outra situação que a gente traz de violência física é a síndrome de Munchausen, que é uma medicalização excessiva. Medicalização excessiva não, a medicalização o pai, a mãe acha que a criança ela precisa ser medicada sempre, introduz medicação e a gente, quando faz atendimento, conhece uma série de casos, inclusive um dia desses a gente disse assim, só para comentar, uma conversa de 2 gestantes, e aí não é um exemplo, mas pode se transformar. E elas conversando assim, olha, eu já comprei uma maletinha cheia de remédios, remédios para... Aí foi caracterizando uma série de situações que ela já estava suscitando o que poderia acontecer com o seu bebê. O que precisava naquele momento era conversar sobre a necessidade do gás e do álcool para poder fazer a asepsia do umbigo. Então, assim, muitas famílias elas já se munem de uma série de medicações, que eu não estou dizendo que isso é uma síndrome, mas isso pode suscitar a uma família, a uma mãe, uma cuidadora, a ter essa atitude, essa síndrome. A segunda é a violência psicológica. Essa aqui é, na realidade, comum, rotineira, mas ela é invisível aos olhos das pessoas. Quem de nossas famílias ou nós já também não vivenciamos ou acompanhamos situações de testemunhos de violência. Tem uma pesquisa desenvolvida por uma pediatra, toda a pesquisa dela, a dissertação dela de mestrado, a tese dela de doutorado foi fazendo pesquisa com adolescentes que cumpriam medidas socioeducativas. E ela tem numa das partes da dissertação dela, ela fez isso com 15 adolescentes e todos os 15 adolescentes que cometeram atos infracionais dos mais severos. Eles, na sua infância, eles foram testemunhas de crimes, de situações de violência, tanto violência doméstica quanto violência fora do ambiente familiar. Então, eu estou trazendo esse estudo que a doutora Amira fez para dizer que o testemunho de violência
ela é uma violência psicológica e ela traz danos severos para a vida de crianças e adolescentes, ao ponto de sinalizar de ser uma das possibilidades de causas de também de ter atitudes violentas e violências, assim, esses 15 adolescentes que ela estudou, eles tinham cometido crimes severos, hediondos lá no município de Belém. Então, para dizer que o testemunho à violência ele é tão danoso quanto a violência física, que ela é visível, né? O segundo exemplo que a gente traz é a síndrome da alienação parental. Como é que isso se caracteriza? Lembrem sempre das disputas quando há uma separação. Então, a criança ela fica no meio de uma disputa, que isso é extremamente danoso para as crianças e para os adolescentes. Então, é necessário que a gente tome muito cuidado ao observar ou estar convivendo com famílias que têm essa situação em casa. A outra é assédio moral ou violência moral, é onde a criança ou adolescente ele é assediado de forma moral na sua casa ou na sua escola, principalmente na escola, ou na própria casa, ou a violência moral, que é você dar determinados atributos, ou então assediar moralmente uma criança ou um adolescente. O bullying e o cyberbullying. O bullying é muito comum e muito rotineiro, principalmente nas escolas, e nós precisamos estar atento a isso e tornar isso botar isso na roda. Discutir com os adolescentes, discutir com as crianças. Outra questão a ser vivenciado aqui, de uma situação que eu estou acompanhando, de definição de padrões morais, padrões estabelecidos para meninos e para meninas. Lembram daquelas categorias que a gente colocou como alicerçadoras da violência? Que uma delas qual o padrão? Quando a gente fala de hierarquia de poder, o padrão para menina, o padrão para menina. Tem uma determinada criança que ela faz judô. Ela tem um porte físico bem forte, e os coleguinhas gostam de brincar com carrinho, e ela sofre bullying na escola dos colegas por conta de algo que para ela é prazeroso, que é brincar de carrinho, ter esportes mais fortes. Isso não só para menino, é para menino, menina. Mas essa criança está sofrendo bullying na sua escola porque gosta de judô, porque gosta de brincar com carrinhos, porque tem atitudes mais fortes, que todo mundo acha que atitudes mais fortes são para meninos e não para meninas. E a última é o cyberbullying, que é o bullying através das redes sociais. A outra é a questão da negligência, né? É outra forma de violência, que é o próprio abandono dos pais, dos responsáveis, mas algo que eu trouxe para cá, que é a negligência emocional, que ela também é bem visível. Hoje a nossa sociedade, a família toda, ela se volta para o crescimento profissional, crescimento financeiro, e em muitas situações, então assim, a vida externa ela é muito intensa. E em muitas situações, essa vida externa, ela toma tanto o tempo dos pais e responsáveis, que os filhos, as crianças, os adolescentes, eles são abandonados afetivamente. Eu não estou dizendo que não é importante que se faça isso, que não se saia para trabalhar, que tenha o crescimento, mas é que haja um equilíbrio com as crianças e com os adolescentes. Então, é uma escuta qualificada,
o acompanhamento do dever da escola, valorizar uma fala, um apelo, um choro, valorizar uma brincadeira. Então, efetivar esse equilíbrio entre a vida externa e o cuidado com as crianças e os adolescentes que estão em casa. Uma outra questão, essa negligência emocional, que também é muito comum, é na própria separação, ou a criança ela vai ser filho de pai, daquela mãe para o resto da vida, mesmo que haja uma separação. E muitos pais, eles negligenciam, não valorizam o apelo e a necessidade que aquela criança tem de ficar, de conviver e de estar com você. Então, assim, esse equilíbrio emocional que os adultos têm que ter com as crianças e adolescentes em determinadas situações que são extremas para ele, doloridas para ele, mas a criança tem que ser protegida. Por fim, dos várias formas de violência, tem a violência sexual, e aqui caracterizada de duas formas: o abuso e a exploração, que eu vou falar mais na frente. Então, o abuso sexual, ele pode ser intrafamiliar ou não, ele é sempre, lembra daquelas categorias que a gente falou anteriormente, de um adulto sobre uma criança, ela pode ter contato físico ou não. E eu trouxe mais para cá, assim, para a gente refletir mais sobre os indicadores do que o próprio conceito. Por quê? Por que trouxe os indicadores comportamentais? Porque tem momentos que a gente vivencia isso ou na nossa unidade de saúde ou na nossa escola e a gente não valoriza. Eu sempre digo, quando a gente está conversando sobre os casos que a gente atende, e principalmente na escola, que a gente diz o seguinte: eu prefiro estar na frente de uma criança que, aos olhos das pessoas, ela seja irrequieta, corre demais, perturba todo mundo, do que uma criança apática, que normalmente assim, eu prefiro fulana ou fulano, é ótimo, ele não se mexe, ele senta na cadeira, ele fica quietinho. Eu acho que essa criança, ela merece, a que corre bastante merece nossa atenção, mas essa que está quietinha também merece muito mais a nossa atenção. Então, para a gente dizer que tem comportamentos que eles sinalizam a questão de violência. Uma outra coisa que a gente diz também é que não é um indicador isolado que vai caracterizar uma situação de violência, mas um ou dois é necessário que a gente atente para isso e dê os encaminhamentos que são necessários. Dentre eles, a gente está trazendo o choro sem motivo aparente, crianças que choram muito, a apática, a que se irrita sem causa aparente, se irrita por qualquer coisa, o atraso no desenvolvimento, perda ou regressão de etapas atingidas, enurese ou ecoprese, pesadelos frequentes ou terror noturno, distúrbio de alimentação, distúrbio na aprendizagem ou fracasso, ansiedade, medo ligado a determinadas pessoas, sexo, objeto. Só voltando essa ansiedade ou medo ligado a determinadas pessoas, ou objeto, ou alguma situação, tem crianças que têm pavor de uma pessoa, ou quando visualiza algo que lhe chama muita atenção. Então, é necessário ficar atento a isso. Baixa autoestima, baixa autoconfiança, comportamento de risco levando a frequentes traumas ou acidente, automutilação, uso abusivo de drogas, são assim, algumas das situações que a gente traz no conjunto para poder, quem está no atendimento ou no cuidado em relação às crianças e adolescentes, fiquem alerta para isso, porque pode sinalizar uma questão de violência sexual. A outra forma de violência sexual que a gente traz é a exploração sexual. O abuso, ele sensibiliza mais. A exploração, ela sensibiliza menos.
Isso não é só para poder chamar a atenção, mas quando a gente tem muita dificuldade dos serviços serem acolhedores às situações de exploração sexual. Lembre daquelas categorias que eu falei anteriormente, porque nós somos de uma sociedade patriarcal, machista, classista, sexista, e muitas situações que são de exploração sexual, o senso comum, ou a população atribui que aquela situação ela é o comportamento da menina e não a situação que ela tá vivendo é uma situação de exploração sexual. Primeiro, porque aquela legislação que eu também falei anteriormente, ela diz que toda criança e adolescente ela é protegida por lei e que qualquer relação sexual abaixo dos 14 anos ela é crime. Mesmo que muitos dizem, mas foi consentida, não há consentimento, a responsabilidade é do adulto, ela foi porque ela quis, ela foi porque ela foi motivada por uma determinada situação, e aí a gente traz 3 grandes motivações que levam a uma questão de exploração sexual. Uma questão é a própria família, conflitos familiares, ou a própria conivência. Tem muitas adolescentes ou muitos adolescentes, eles saem de casa por conflitos e são envolvidos por adultos em situação de exploração sexual. Estratégia de sobrevivência. Eu participei de 2 pesquisas sobre exploração sexual. Uma pela OIT, a outra pelo próprio Centro de Defesa, Padre Marcos Passerini. E uma das coisas que mais me chocou, porque assim, quando a gente vê exploração sexual, a gente acha que é muito mais pela motivação financeira, mas é que uma das situações que a gente até ficou receoso de caracterizar como se fosse exploração, porque ela só tinha 10 anos de idade, de uma família extremamente empobrecida no interior de Santa Inês. E ela passava muita fome e o senhor, que tinha 70 anos, aposentada, ele explorava aquela menina, porque ela recebia por isso ficou caracterizado como exploração sexual, por conta de 10 centavos e um pacote de chocolate. Era abuso? Podia ser abuso, e era abuso, mas também era exploração porque ela recebia algo em troca, e era algo em troca em relação à sobrevivência. E uma outra também que me marcou bastante era porque ela era uma adolescente em situação de rua, isso foi aqui em São Luís, e ela, assim, o que fazia com que ela, além das outras situações de violência que ela vivia, então assim, o que fazia com que ela vendesse sexo para determinadas pessoas era porque era a oportunidade dela dormir naquela noite em uma cama e não estar na rua. Então assim, são situações extremas que não dá para dizer que é porque ela queria, ela foi porque ela quis, mas era porque assim, é a estratégia de sobreviver. É o mínimo que eu tenho para poder estar bem como qualquer outra pessoa. A outra da exploração sexual é a própria missão das políticas públicas. E nessa mesma pesquisa, sempre gosto de focar na exploração sexual, porque foi algo que era um questionário muito longo, mas tinha uma pergunta sobre os sonhos dessas meninas e desses meninos. Não tinha sonho. Então, são tantas coisas vividas por elas e por eles na rua que o sonho, para perguntar sobre o sonho, era 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos para poder pensar o que eu vou responder. Então, dentre as formas de violência que mais me sensibiliza e que mais me preocupa por essa série de marcas e de comportamentos que a sociedade tem
de não colocar isso como algo para ser discutido e para ser operacionalizado, é a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes, tanto meninas quanto meninos. E aí, o que a gente da área da saúde, o que o Ministério da Saúde, em conjunto com os gestores municipais e estaduais, sinalizaram como uma possibilidade para poder cuidar. Porque se é uma questão de saúde pública, tem um arcabouço jurídico legal que o sustenta, estamos numa sociedade patriarcal, machista, preconceituosa, heterossexual, classista, mas tem uma responsabilidade do Estado em pensar serviços que sejam efetivos, sistemáticos e cuidadores de crianças, adolescentes e família. Então, o Ministério da Saúde, antes da discussão da PNAIS, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, que é um dos eixos dessa política nacional, discutiu e sinalizou uma linha de cuidado de atenção às crianças e adolescentes. Essa linha de cuidado, ela é da saúde, mas ela não se limita à área da saúde. O que a gente tem sempre discute, sempre sinaliza que a questão da violência ela tem que ser enfrentada por uma rede de atenção da saúde e das outras políticas necessárias para dar conta das suas mais complexas faces, mais complexas manifestações. Então, tem uma linha de cuidado discutida com o Ministério da Saúde e com todos nós, e é possível de ser efetivada. A linha de cuidado, ela traz duas variáveis, uma inclusive como a metodologia de discutir com os profissionais de saúde como ela deverá ser executada. Esses exemplares, esses livros, eles estão à disposição do Ministério da Saúde, ou então quem tiver também necessidade de maior orientação, procurar o Departamento da Criança e do Adolescente da Secretaria de Estado da Saúde, que eles vão dar toda a orientação e a forma efetiva de organizar esses serviços nos municípios. Ela se dá da integração de várias ações desenvolvidas em rede, que eu já falei, onde envolve gestores e profissionais de saúde. E como é que é essa linha de cuidado? Ela é simples, mas ela é efetiva. Ela inicia pelo acolhimento. Todo e qualquer serviço, independente de onde ele esteja, ele tem que ser um espaço de acolhimento, que é a recepção da criança e da família, que é do acompanhamento deste profissional para uma escuta dessa situação, que esse acolhimento ele tem que ter atitudes de respeito, que esse acolhimento tem que ser sigiloso num espaço onde respeite a criança, o adolescente e essa família. Aí vai dizer, mas a minha unidade, mas meu serviço não tem um espaço específico para isso. Não precisa. É só você, quem está no acolhimento, identificar qualquer sala e faça esse atendimento para essa família, que eu acolha, que eu receba, para poder ter o segmento da sua necessidade. Para o atendimento, é necessário que haja uma consulta clínica, que pode ser feito pelo médico. Mas na minha equipe de estratégia de saúde da família, o médico só vem a cada uma vez por semana. Que a enfermagem atenda. O que essa criança não pode, essa família não pode, é voltar a ser um atendimento. Isso é necessário ser feito. O ideal que a gente sonha e quer que seja atendido pelo médico, que seja feito todos os exames clínicos e que a gente encaminhe dependendo da necessidade. Se é violência física, sexual, negligência ou abandono, encaminha para atendimento, tratamento profilaxia. Tem assim, na linha de cuidado vai falando para e passo
do que é possível e necessário ser feito para aquela família que chegou na nossa unidade de saúde. Depois do atendimento é a notificação. Isso a gente gostaria de chamar a atenção disso. Se essa situação que chegou na minha unidade de saúde ou no meu serviço e eu guardo isso, não notifico, ele não se torna um caso que ele vai para os números do sistema e a gente não tem condição de reverter esse número em ações efetivas para o meu município. Conversando com a equipe da Secretaria de Saúde, todos os municípios já foram treinados para notificação compulsória dos casos de violência, que é aqui, contra criança e adolescente, mulher, idoso e população LGBT. Todos os municípios de São Luís são unidades notificadoras, mas nós temos uma média de 10 a 15 municípios que nunca fez uma notificação. A ficha de notificação ela é fácil? Não. Ela é extensa, mas ela é necessária ser preenchida pelos profissionais de saúde para que ela, de fato, gere atitude da política pública no enfrentamento à violência. Você só visualiza a violência na área da saúde quando ela é notificada, ela é analisada e ela vai gerando atitudes de políticas públicas para enfrentamento a isso. E a quarta linha, quarto eixo da linha de cuidado é o segmento em rede do cuidado e da proteção social. Como eu disse, a situação de violência ela não se esgota na área da saúde, é necessário que a criança, dependendo da sua situação, da situação de violência, dela e da sua família, ela seja envolvida nos outros dispositivos de saúde, dispositivos de políticas públicas que existem no município, tais como a rede de educação, de ensino. A rede de ensino ela tem que ser acolhedora e não afastadora dessa criança. A rede da assistência social, através dos CRAS, dos CREAS. A violência vai para os CREAS, mas em determinado momento ela pode ser atendida por um CRAS caso não tenha o CREAS no seu município. Lá a equipe ela tem que ser aberta e qualificada. Mas o CRAS é atenção básica. Entendo isso, mas não está no espaço adequado no dispositivo da assistência, mas a assistência não pode se distanciar disso, ver que estratégia faz com que faça essa família ficar mais próxima. Que outros espaços de proteção temos no município? A delegacia, algum espaço da segurança, as organizações da sociedade civil. Então, todas essas instituições elas são necessárias ser sensibilizadas para ser espaço de acolhimento e proteção das crianças e adolescentes e suas famílias. Aqui nós trouxemos uma ideia de um fluxo de atendimento. Esse aqui é o fluxo de atenção à criança e adolescente em situação de violência sexual, aí abuso, exploração e tráfico, e tráfico para fins sexuais que nós discutimos no município de São Luís. Essa discussão ela foi quase 2 anos por um grupo de profissionais da área da saúde, da assistência, capitaneada aí pelo Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, o Hospital Universitário, Unidade de Saúde, Centro de Defesa Padre Marcos Passerini, e a organização que capitaneou essa discussão foi o Centro de Formação ACONI, que eu faço parte, junto com a Anise, com a Lucinha, com um grupo de profissionais, e que a gente chegou a essa ideia de fluxo para dar um direcionamento aos profissionais daqui da capital, e ela pode ser replicada por qualquer município. É claro que o município de São Luís tem uma gama de serviços diferente de outros municípios. Não se pode comparar a rede assistencial de São Luís com a rede assistencial de Vila Nova dos Martírios, onde a gente trabalhou muito a questão da violência sexual. Porque em Vila Nova dos Martírios tem o Conselho Tutelar,
um CRAS, o CREAS, 3 unidades básicas de saúde, um hospital. Só que dá para você fazer o seu fluxo de acordo com a rede que você tem no município. Isso é uma coisa que a gente sempre diz. Não é porque eu não tenho um serviço especializado que eu vou deixar de fazer o atendimento. Eu atendo, acolho, encaminho para aqueles serviços que eu tenho no meu município e, se necessitar de outro, eu faço o referenciamento para aquele município que é de referência para o meu município, por exemplo. Né? Esse exemplo que eu citei de Vila Nova dos Martírios tem 2 municípios que são referência, Açailândia e Imperatriz. Mas o primeiro atendimento é feito, é acolhido no Conselho Tutelar, ou é acolhido numa unidade básica de saúde, ou é acolhido em uma escola, ou é acolhido em algum serviço, contanto que se atenda e ele entre na rede. É claro que chegou lá, eu encaminho para o Conselho Tutelar, que é o espaço onde é um espaço de proteção da criança e adolescente, mas a gente não pode não fazer. Então, esse aqui é do município de São Luís, ele tem todos esses serviços, unidades básicas, escola, unidades de urgência, escola da rede privada, o próprio Centro Integrado de Atenção à Criança e Adolescente, tudo se tem aqui como porta de entrada. Chegou, encaminha para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar em qualquer município é o espaço de encaminhamento para a violência sexual, ou violência contra a criança e adolescente como um todo. E o Conselho Tutelar vai fazer as requisições que são necessárias. Se é para a área da saúde, encaminha para o serviço de saúde, o serviço de saúde faz o atendimento, notifica e encaminha para a rede. E se é a necessidade da área da assistência, idem. Se é para a área de proteção, vai para a delegacia de proteção ou os dispositivos que tiver no seu município. Então, esse fluxo foi construído a 1000 mãos, ele está à disposição das pessoas para poder utilizar. Agregado a esse documento, nós estruturamos um documento chamado Manual de Rotina. Esse manual de rotina, ele tem o contato de todos os serviços que estão aí como um agente facilitador de encaminhamento quando para ser mais ágil, porque às vezes a burocracia é tão grande e que a gente perde uma situação de violência que chegou no nosso serviço. O que eu coloquei essa questão em relação à notificação, porque para nós isso é muito caro assim, de necessário. A área da saúde, ela precisa avançar na questão das notificações compulsórias aos casos de violência e aqui em especial a violência contra crianças e adolescentes. É muito precária a notificação feita nos serviços de saúde. Já relatei que muitas justificativas é porque essa ficha aqui tem a parte da frente, ela é muito longa, mas é necessário que essa ficha seja preenchida para gerar volume. Não é que a gente queira dizer que se tem violência por tudo enquanto é canto, mas nós temos violências recebidas nas nossas unidades de saúde, nos nossos serviços, e a gente não notifica. Então, se faz um apelo aos municípios, ao preenchimento da ficha de notificação compulsória, porque para nós, da área da saúde, notificar é gerar informação, e gerar informação é discutir com os entes federados, aí o município, o estado e o governo federal, para que a gente gere política pública efetiva para o atendimento em relação a crianças e adolescentes em situação de violência. E nós temos municípios que são unidades notificadoras e até hoje não notificam uma violência. Para finalizar, a gente traz para a reflexão dos municípios como um todo, e aí não é somente a área da saúde. Aliado à linha de cuidado, existe, e aí capitaneado desde 2006, uma discussão de uma política pública que a gente chama Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual. 2006 não, 2002.
2006 foi a segunda versão e as versões outras de discussão das redes de atenção de cada município, de cada estado, para a estruturação de um plano estadual de enfrentamento à violência sexual. Esse plano ele tem esses eixos, que é o eixo da prevenção, atenção, defesa e responsabilização, participação e protagonismo de crianças e adolescentes, comunicação e mobilização, estudo e pesquisa. Esse plano, se vocês olhem os eixos, ele é multidisciplinar, intersetorial, de uma articulação grande que os conselhos de direitos e conselhos tutelares, secretarias municipais de saúde, educação, assistência, organismos da sociedade civil têm que estar envolvidos para definir seu plano de intervenção, que essa é uma política pública que passou gestão, passou governo, entra governo, ela está para ser efetivada pelos estados e municípios. O estado do Maranhão tem o seu plano municipal e no estado do Maranhão nós só temos estes municípios com planos municipais de enfrentamento à violência sexual. Então, dos 217, faltam muitos municípios que precisam sentar na mesma mesa, discutir os planos e efetivá-lo, porque não é só a discussão do plano, mas a efetivação desses eixos que vai da prevenção, e a prevenção da violência, ela se dá tanto na comunidade, quanto na escola, quanto no ambiente familiar. E na última pesquisa que nós fizemos de efetivação do Plano Estadual de Enfrentamento da Violência Sexual contra a Criança e Adolescente no Estado do Maranhão, onde eu participei junto com a professora Selma Marques, do Departamento de Serviço Social, foi o eixo que menos conseguiu evoluir e que nós gostaríamos que fosse o que mais tivesse evoluído, a discussão e prevenção das violências no âmbito das escolas. Então, só para chamar a atenção a isso. O eixo atenção, que é o atendimento à questão das violências sexuais, o eixo defesa e responsabilização, que é a estruturação de organismos, mecanismos de responsabilização do agressor, violentador, ofensor, daquele que comete a violência. É uma área que precisa avançar muito, porque Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente nós temos na capital nos outros municípios, nem naqueles municípios de maior população, como é o caso de Imperatriz, Caxias, Passo do Lumiar, São José de Ribamar, Bacabal, que são os municípios que têm maior população, não existe delegacia de proteção. Também com uma responsabilização do agressor, ela precisa avançar consideravelmente, porque vara especializada de crimes contra a criança e adolescente e promotoria, nós só temos na capital, temos em Imperatriz e temos em Timon. Então, precisa também avançar, assim como as defensorias públicas, que dos 217 municípios, nós só temos em 39 municípios com defensorias públicas. Então, é um eixo que ele precisa avançar na proteção de crianças e adolescentes. Participação e protagonismo é porque se considera que as ações de prevenção, elas se dão para e com os meninos e meninas. Os meninos, quando eles estão antenados, cientes dos riscos que correm, eles se autoprotegem. Então, além de que pensar política para criança e adolescente, sem ouvi-los, sem a participação efetiva deles, ela fica muito sob a lógica das ideias dos adultos. Então, é uma área que a gente valoriza bastante. A comunicação, que é a divulgação dos riscos que a violência tem, e também do Disque 100, que é o Disque Denúncia Nacional, que recebe denúncias de violência contra a criança e adolescente. A gente sempre dá essa ênfase, que você pode não ter coragem de dizer, fazer essa denúncia no Conselho Tutelar, mas você tem oportunidade de fazer essa denúncia no Disque 100. E estudos e pesquisa. Durante esses últimos 10 anos, as universidades elas trouxeram para si essa discussão e nós já temos muitas
produções, tanto de graduação quanto de pós-graduação, voltado às questões da violência sexual contra crianças, violência contra criança e adolescente. E muito obrigada.